Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 70 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para atingir os resultados e fazer sua carreira ir mais alta e, é claro, ficar por lá. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. O tema hoje é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre vendas B2B e a carreira de executivos nessa área. E para isso nós temos a grande honra de receber o palestrante e mentor de vendas industriais, Rodrigo Portes. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Olá, Silvio, como vai? Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar desse seu podcast, o Executivo, e bater esse papo, né, sobre um tema tão importante que são as vendas. Sem vendas não existe, né, negócio, não existe empresa, né? Não existe empresa. E você sabe que a minha pós-graduação, Rodrigo, foi no SEAG, né, na GV, em venda em marketing industrial, que é exatamente o marketing das grandes negociações. Então, esse tema me interessa muito, eu gosto muito das vendas B2B, das vendas industriais. Então, para mim é uma honra realmente tê-lo aqui, a gente poder falar de um tema tão agradável. E, bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Luiz Mitsui, amigo nosso que nos introduziu aqui, e mandar um abraço para ele. E o convite para você participar continua, viu, Luiz? Quem sabe um dia você participa aqui conosco. Quem sabe a gente não consegue convencê-lo, né, Rodrigo? Pois é. Um abraço para o Luiz também, nosso grande amigo aí, que está acompanhando com certeza esse episódio. E você que está começando a assistir o nosso podcast, eu já faço o convite para você dar um like, se inscrever no nosso canal. Como eu falei, o nosso propósito aqui é falar sobre as questões relacionadas ao mundo executivo. E hoje, como eu falei, o tema é vendas B2B. Rodrigo, eu percebi que no começo da sua vida acadêmica, você estudou numa escola militar. Eu queria saber como que isso impactou o seu desenvolvimento, moldou o seu caráter, como que isso, o que você traz até hoje dessa sua experiência de ser formado numa escola militar? Isso mesmo. Na verdade, Silvio, eu sou filho de militar. Meu pai trabalhou muitos anos como policial militar, foi oficial da PM aqui em São Paulo. Sei. E aí, na época, ele nos colocou, né, a mim e meus irmãos, no colégio militar, aqui em São Paulo, da Polícia Militar. Então, eu fiz toda a parte, comecei antes da escola militar, fiz 3, 4 anos no CIL, que é uma escola alemã, e depois eu fui, na época, ginásio colegial, para o colégio militar, onde eu me formei. Então, assim, eu aprendi várias coisas. Dentre outras coisas, alguns pontos que eu posso destacar foi disciplina, a ética. Né? Sabe que os militares são muito disciplinados, tem essa questão como ponto super importante, né? A questão também na época nós cantávamos o hino nacional toda semana, sabe? O amor à pátria, a bandeira. Então, assim, foi uma época de bastante aprendizado. Naquela época o colégio era bem forte, era muito conceituado aqui em São Paulo. Então, essas características, ou esses pontos aí de uma escola militar me ajudaram, né? Não só na vida profissional, mas também na minha vida pessoal, né? Sem dúvida. Tendo essa questão aí de disciplina, honra. Eu lembro que, inclusive, o lema do colégio era, né? Saber, honra e disciplina. Então, realmente, até hoje eu guardo, né, saber, honra e disciplina. Então, saber, honra e disciplina. Muito legal. Foi muito interessante, que trouxe bastante proveito para mim aí na vida pessoal e profissional. Agora que me ocorreu, a escola militar não é aquela que ficava na Ponte Pequena, antiga Ponte Pequena, lá para aquele lado? Exatamente. É mesmo? Olha só, eu estudava na escola, estudei na Escola Técnica Federal, que também ficava ali na Ponte Pequena, só que à época eu já fazia o colegial técnico de eletrônica, né? Então eu me formei ali. Nossa, a gente... É ali mesmo. Agora virou Estação Armênia, né? Armênia, Eu moro aqui na Zona Norte, o colégio você mora aí ainda? O colégio é ali na Cruzeiro do Sul, né? Isso, exatamente. E eu cheguei um tempo de metrô, de ônibus, metrô, então descia na Ponte Pequena, hoje Estação Armênia, e ia a pé para o colégio. Isso. Olha só, você está quantos anos, Rodrigo? Estou com 52. 52, estou com 57, somos quase contemporâneos, né? Exatamente. Sou de 71 e vou fazer 53 agora no mês que vem, em setembro. Puxa, que interessante. Então, estudamos próximos ali. E você sempre se interessou por exatas. Inclusive, vi que você colocou isso no seu perfil lá no LinkedIn.
e que aí você foi estudar numa faculdade que eu respeito muito, que é a FEI, e na sequência você foi fazer já um MBA em marketing, né? Ou seja, você é um engenheiro que muito rápido já se interessou pelas questões relacionadas a marketing e vendas, é isso? Eu vou te explicar primeiro essa questão de exatas e essa questão da transição para fazer engenharia. Sim. Eu estava na escola militar, meu pai era militar, e eu quis seguir carreira militar. Então, Sim. por 2 anos, eu prestei o Barro Branco. O Barro Branco é aquela escola para formar oficiais da PM. Sim, exato. E naquela época, como é que era o exame? Você prestava o exame, o vestibular escrito, passava na primeira fase, e depois, as fases subsequentes, você tinha exame médico, exame físico e o psicotécnico, que era onde você dizia se você tinha ou não aptidão para ser militar. Sim. 2 vezes eu passei em tudo e fiquei 2 vezes no psicotécnico, que dizia que eu não tinha aptidão para ser militar. E olha, eu acho que passado tantos anos, estava certo. Na época eu fiquei chateado, fiquei triste, porque eu queria ser militar, mas depois, passado alguns anos, eu falei, não, realmente, aquele exame lá de aptidão estava certo. E aí, Silvio, como eu sempre gostava de exatas, eu ia bem em matemática, física, química, eu resolvi prestar para engenharia. E aí eu passei na FEI. Lá, né? Inclusive, agora, esse ano, estamos em 2024, está fazendo 30 anos que eu me formei. Formei em 94 como engenheiro elétrico, né? Elétrico-eletrônico na FEI. E aí, no último ano, em 94, eu comecei a fazer estágio, né, numa empresa que era, na época, a Telemecanique, hoje é a Schneider. Fiz um ano de estágio, foi aí onde eu entrei na automação. Depois de um ano de estágio, eu tive um convite aí, sim, da Rockwell, na época, a Allen Bradley, uma empresa multinacional americana de automação, onde eu conheci o Luiz, nosso amigo, chamado Curo. E a Rockwell estava procurando, na época, engenheiros de vendas, trainee, já formado, né, trainee de vendas. E aí eu entrei como, já direto, apesar de ser engenheiro, já direto na área de vendas. Direto, então, nunca passei pela área técnica. Eu sempre, porque eu comecei minha carreira já como trainee, e a gente fazia lá, antes de ir para vendas externas, para se tornar engenheiro de vendas, a gente fazia suporte ao time de vendas externas, fazia proposta. Isso. Para aprender, né? Sim. E aí, fiquei 1 ano e meio nessa função, depois fui para os Estados Unidos, que a Rockwell tinha uma época lá, uma formação para engenheiros de vendas nos Estados Unidos, lá em Milwaukee, onde é a sede da empresa. Fiquei alguns meses lá, e aí voltei. Quando eu voltei, aí sim eu fui para vendas, né? Para fazer vendas externas, vender soluções, sistemas de automação para clientes do setor industrial. E aí, como eu já estava atuando fortemente na área de vendas e tinha intenção no futuro de assumir posições gerenciais, eu achei que faltava um curso de marketing, né, para complementar a parte de vendas, a parte técnica, que me desse essa formação, né, esse MBA de marketing da ESP me dava toda a parte de planejamento estratégico, toda a parte de plano de negócios, né? E aí foi um complemento para a área técnica e para a área de vendas. É muito interessante isso que você falou. Eu fiquei pensando na minha carreira. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com vendas, um pouco por imaturidade. Eu achava que se eu fosse um bom técnico, eu ia conseguir ter minha empresa, meu negócio, mas com o tempo eu percebi a importância das vendas, né? Então eu trabalhei muito pouco tempo na área de produção, aí eu entrei na área de desenvolvimento de computadores, fiquei um bom tempo lá, mas eu já contei essa história algumas vezes. O que aconteceu foi que eu fui convidado para uma convenção de vendas pela primeira vez, em 1989, e eu me achava o cara na empresa, né? Eu achava assim, não, porque eu sou eu que monto aqui o build do equipamento, sem mim nada funciona, aquela coisa toda. E o Rui Campos, aliás, acho que o Rui ele foi professor da FEI, viu? Eu não tenho certeza, mas acho que o Rui Campos foi professor na FEI. E ele era o diretor de marketing na nossa empresa. E, Rodrigo, sabe como que ele abriu a convenção, rapaz? O discurso dele, ele falou assim, olha, aqui na Microtech só existem 2 cargos, quem vende e quem ajuda a vender. Nossa, cara, quando ele falou aquilo, foi como se ele tivesse dado um soco no estômago. E, na hora, mas eu não fiquei chateado. Eu falei, cara, então eu preciso ir para vendas, porque ali eu entendi com essas pouquíssimas palavras que tudo acontecia em vendas, entendeu? E aí eu fiz uma carreira parecida com a sua, no sentido de que, primeiro, eu saí da área de desenvolvimento e eu fazia
o auxílio, né, ao pessoal de vendas, orientando, inclusive, os vendedores, como que eles tinham que argumentar contra os competidores nossos, né, para falar bem do nosso equipamento, mal do outro, aquela coisa toda, né? E aí que eu fui entrando, até que em determinado momento a empresa não tinha vendas diretas, eu e um outro gerente, o Wagner, chamávamos de Moita, inclusive, deixa um abraço aqui para ele, montamos o departamento de vendas diretas, aí depois eu acabei montando meu próprio negócio e tudo mais. Mas é interessante, a maioria das pessoas não tem ideia da relevância que é a venda industrial, né, Rodrigo? As pessoas não imaginam como é diferente dessa venda que a gente vê de um produto de prateleiras, alguma coisa assim. Né? Sem dúvida, a venda industrial é uma venda mais consultiva, né, eu diria. Exatamente. Diferentemente de uma venda que é mais transacional. Então, assim, são ciclos, normalmente, claro que existem vários ciclos de vendas, vários processos de vendas, mesmo no industrial. Tem gente que vende mais sistemas, soluções, vendas mais longas, e tem gente que vende mesmo também produto, mais commodity. Mas, de uma forma geral, ela exige uma formação técnica, né, do próprio vendedor, profissional de vendas, que muitos deles vêm da área técnica, são engenheiros. Exato. Tem que ter, né? Tem que ter. E eu diria assim que é muita questão também de você atuar como um consultor, né, para o cliente, né? Eu já acho que isso é cada vez mais hoje em dia super importante, essa questão dessa venda consultiva, naquilo que a gente vive hoje, no momento que nós vivemos hoje, das vendas como um todo. Depois a gente pode falar sobre isso, mas a venda realmente industrial é uma venda de ciclos mais longos, onde você tem vários elementos do processo, né, vários stakeholders, o usuário, o influenciador, o decisor, e aí você tem que atuar em todos esses contatos e atuar realmente como um facilitador e como um consultor. Né? Verdade. E antes de a gente falar, então, especificamente sobre a sua carreira, eu ainda queria falar um pouco mais sobre a sua formação acadêmica, porque eu percebi no seu currículo muito extenso que você tem uma formação, que inclusive você fez cursos até do próprio LinkedIn, a formação na G4 Educação. E uma coisa que me veio à cabeça é perguntar para você exatamente isso, né? Como é que você seleciona o que você deve estudar e como que você mantém essa energia até hoje de estar se atualizando? Bom, é uma excelente pergunta. Primeiro, vamos lá. Eu vou colocar um ponto importante aqui, né? Eu fiz uma virada de chave na minha carreira. Eu trabalhei mais de 26 anos como executivo, e aí já tem hoje quase 4 anos que eu atuo como empreendedor, fazendo palestras, dando consultorias, mentorias para empresas, em vendas e indústria 4.0 também. Lá atrás, alguns anos atrás, quando estava numa empresa como diretor comercial, eu tirei um sabático, isso faz 7 anos atrás, porque, enfim, na época eu estava um pouco, vamos dizer assim, desgostoso com algumas coisas, não sabia se eu queria continuar ou não como executivo. E aí, na época, eu resolvi, por questões pessoais, pedir demissão daquela empresa que eu estava na época como diretor e tirei um sabático. E aí, naquela época, isso foi em 2017, eu percebi, Silvio, quanto eu estava obsoleto, quanto eu estava... Eram muitos anos sem estudar, muitos anos na empresa. Quando você está no dia a dia da empresa, você tem pouco tempo o que é um erro, né? Foi um dos maiores... Quando me perguntam aí, cometi vários erros na carreira, tive vários acertos, mas também alguns erros, né? E o maior erro que eu tive foi ficar muito tempo sem estudar. E ali eu percebi o quanto eu estava ficando para trás, porque eu vi que estava começando lá a transformação digital com mais força, a questão da indústria 4.0. E aí nesse período sabático, eu fui estudar. Aí eu fiz vários cursos mais rápidos, que é aquilo que eu mais faço hoje, né? Acho que é sempre bom estudar, sempre bom você fazer, mas eu creio muito hoje em cursos mais rápidos. Eu acho que a gente tem que, com as questões do mundo hoje, com a transformação digital, tudo mudando muito rápido, eu acho que existem outras maneiras de você aprender, de uma forma mais rápida, mais efetiva. E aí eu comecei na época, fui atrás de fazer vários cursos que eu falo assim, rápido, sei lá, meses, né? 6 meses, 3 meses, semanas, e aquilo lá abriu minha mente. E aí eu comecei Hoje existe um termo que se usa muito, que é o lifelong learning, né? Que é verdade. Aprendizado contínuo, né? Então, aquilo que... Se antigamente você se formava engenheiro, médico, advogado, hoje em dia não, você tem que estar constantemente se estudando
se atualizando. Eu vejo minha esposa, que é médica, o quanto que ela estuda, o quanto que ela se atualiza, né? E aí, então, foi o primeiro choque lá atrás. Poxa, eu preciso... E aí eu vi o quanto o mundo estava mudando, as vendas, a forma de vender estava mudando, e aí eu passei a ouvir muito podcasts como esse aqui, o Executivo, onde tem muito conteúdo, a gente aprende bastante, leio muitos livros, escuto podcast também, né? Sim, é verdade. Eu acho assim, a internet hoje tem uma série de oportunidades para você, de conteúdo, né? O próprio LinkedIn, onde você pode, com artigos, com e-books, podcasts como o seu, aprender. Então, como eu trabalho muito com isso, dando palestras, treinamento, então, constantemente eu tenho que estar me atualizando. Né? Sim. Mas eu diria que tudo aquilo que eu aprendi, que eu me formei lá atrás, há 30 anos atrás, eu quase não uso mais hoje. Eu uso mais aquilo que eu aprendi nos últimos 5 anos, em função desta transformação digital, né, que o mundo da quarta revolução, no nosso caso, industrial, que nós estamos vivenciando, e tudo muda muito rápido, né, Silvio? Sim, é verdade. E é interessante, né? O que eu vejo, Rodrigo, é que o nosso trabalho como executivos é um trabalho intelectual. Então, ele demanda que a gente esteja sempre atualizado. E é claro que você sempre pode fazer um curso numa instituição acadêmica, eles com certeza têm cursos muito bons, mas as pessoas precisam começar a buscar em lugares que são mais velozes e que às vezes têm a informação um pouco mais up-to-date do que o mundo acadêmico, que tem que passar por uma série de como é que eu vou dizer, validações de currículo, e aí tem coisas que geram como é que eu vou dizer, um certo atrito entre disciplinas, entre cadeiras, e às vezes demora um pouquinho para o mundo acadêmico estar realmente atualizado. Eu tive muita sorte, porque quando eu já tinha feito a minha graduação, quando eu fui fazer eu pretendia fazer mestrado na GV, mas aí o professor que me avaliou, ele falou assim, mas você quer ser professor, né? Eu falei, não, eu vou ser empresário, vou ter meu negócio. Eu falei, por que você vai fazer mestrado, então? Não é a sequência natural, me formei agora mestrado. Eu falei, não, faz um lato sensu, faz um SEAG e tal. E aquilo fez eu ver que realmente assim você tem cursos que para quem empreende, para quem está na área, eles são até mais profundos, mas eles não têm a intenção de transformar você em um acadêmico, em um professor, alguma coisa nesse sentido. Isso me levou para uma vastidão de temas enormes. Eu também gosto dos cursos rápidos. Se bem que agora confesso a você que eu estou estudando filosofia, que é um curso que não tem fim, né? Então é um pouco mais longo, mas eu achei muito interessante e recomendo, inclusive, as pessoas que estiveram nos assistindo. Se você me permite, Rodrigo, vou deixar o link do seu LinkedIn aqui embaixo, para que as pessoas olhem a formação do Rodrigo. Eu fiquei bastante impressionado, mas me serviu muito como um exemplo. Assim, falou, puxa vida, um cara que não para de estudar e está sempre ali se atualizando. E antes de falar, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a indústria 4.0, mas eu gostaria de começar falando sobre a sua carreira, porque eu vi que você trabalhou na Schneider, na Rockwell e na Siemens, né? Isso. E esses grupos são grupos que, pelo menos para quem está de fora, tem uma cultura muito forte, né? Como é que essas culturas, né, da mesma forma que a escola militar moldou você, como é que essas culturas de empresas tão fortes assim trouxe você até agora, né? O que você traz dessas primeiras empresas que possuem culturas tão autênticas, assim, tão fortes na sua carreira? Sim, eu tive a felicidade de trabalhar nessas grandes empresas. A Schneider foi pouco tempo, né? Foi estágio, mas uma grande empresa, uma potência, uma empresa multinacional francesa, das maiores aí do setor de automação e elétrica. Verdade. E assim, eu tive a felicidade, então, de passar por várias grandes empresas. E essas duas em específico, a Siemens e a Rockwell, são duas que eu realmente tenho um carinho muito grande. Por quê? São duas culturas bem diferentes. A Rockwell é americana e a Siemens é alemã. Então, você entende que sabe que a cultura americana é mais imediatista, aquela mais pressão por resultado, quarter, mais curto prazo. E o alemão já é mais... Isso era, pelo menos assim, né? Enfim. E o alemão já é mais longo prazo, já é um pouco mais paternalismo, né? Mais de paciência, enfim. Mas duas coisas que me chamaram, que me marcaram muito, e passei por algumas empresas, e foram as duas empresas que eu fiquei mais tempo, 6 anos na Rockwell e 6 anos na Siemens. Sim. E na Rockwell, eu aprendi, ela tem uma formação muito forte em vendas. Então, muito do que eu aprendi, do que eu trago no meu DNA de vendas, eu aprendi na Rockwell, porque
eu trabalhei como engenheiro de vendas, eu comecei lá, eu fui fazer vários cursos de formação de vendas nos Estados Unidos, são várias ferramentas, né, de vendas. Então, essa questão do DNA de vendas e dos aprendizados que eu carrego até hoje, muita coisa eu aprendi na Rockwell, que é uma escola, para mim, pelo menos. Sem dúvida, sem dúvida. Depois da Siemens, quando eu trabalhei na Siemens, eu me formei, minha primeira posição como gestor foi na Siemens. Então, eu tive até na época um curso, que eles tinham um curso para formação de gestores, que eles tinham uma parceria com a GV, que era um que eles davam para a gente, para esses colaboradores. Eu tive aula na época com o Cortella, com outros professores que a Siemens fazia para a gente. Então, aprendi muito, primeiro, como me tornar um gestor, né, na Siemens, e depois a Siemens ela também dá muita atenção na parte de planos de negócios, plano estratégico, a questão de ferramentas para fazer gestão de pessoas. Então, assim, eu aprendi muito, né? Uma foi a parte forte de vendas e a outra parte de gestão, de planejamento, de relacionamento com pessoas. Isso são coisas que eu trago muito fortemente dessas duas empresas que têm as suas idiosincrasias, né? E o americano, né? E o alemão, que são bem distintos aí nessa forma de gestão, né? Sim, sem dúvida. E esse é um detalhe importante, né, Rodrigo? Quando você faz negociações, você saber com qual cultura você está negociando, porque você negociar com uma cultura americana é diferente de você negociar com uma empresa germânica, é diferente. Você precisa saber isso, espanhola, você tem que conhecer isso, senão você pode cometer umas gafes. Eu confesso que a primeira vez que eu negociei com uma empresa alemã, eu cometi umas gafes involuntariamente, né? Porque eu estava acostumado justamente a fazer negócio com empresas americanas, que tudo é muito rápido, as reuniões eram muito nervosas e tal. E o alemão, ele não tem pressa, ele quer ver todos os detalhes, ele quer entender a sua proposta em detalhes e tal. Então, para mim, foi eu diria, não apenas uma surpresa, mas um aprendizado assim que eu carrego para a vida toda, ter tido a oportunidade de negociar com alemães, lá na Alemanha, inclusive, e ver assim, a elegância deles negociando. Eu falei, puxa vida, isso realmente é impressionante. Reuniões que eu imaginava que ia durar 2 horas, duraram 3 dias, entendeu? Então, eu falei assim, puxa, como que pode, né? Alguém que vai querer saber todos os detalhes para tomar uma decisão, então ele não tem pressa. Ele fala, não, você precisa de quanto tempo para pegar essa informação? Precisa de 40 minutos. Tá bom, a gente espera. Ele vai e tal, até você desenhar toda a proposta e chegar no final, eu pensando que ele ia demorar muito para decidir. Quando ele tem todas as informações, a decisão então a decisão é essa aqui, ponto, acabou. Não tem, é muito rápido, faz o contrato, já foi uma experiência tanto para mim, mas muito bacana essa sua experiência nas duas empresas. Eu havia até colocado uma pergunta aqui, mas você já respondeu, que a sua carreira desde muito cedo, você já começou como executivo de vendas, né? Mas quando você estudava engenharia, você já imaginava que você ia ser um executivo de vendas ou não? Não. Assim, quando eu estudava, a gente ficava ali na engenharia, né, imerso na faculdade. Então, assim, eu nunca, assim, eu fiz engenharia, mas eu nunca gostei, assim. Você falou que fez escola técnica, né? Eu fiz colegial, normal. E eu lembro quando eu entrei na FEI lá, já tinham várias pessoas que vinham lá das ETs, da Federal, do Liceu, como você. Liceu, né? E eles já vinham com uma vantagem, porque eles já tinham tido várias matérias técnicas que eu não tinha tido. Então, por exemplo, uma das minhas decisões pela elétrica, porque as matérias de desenho lá que a gente tinha que fazer, é desenho industrial, eu não consegui enxergar aquelas peças. Eu falei, não, isso aqui, mecânica eu não vou fazer, porque eu não consigo entender. Isso logo no começo, né? Eu sei como é. Sabe como é que é, né? Que eram 2 anos de básico, e aí só no terceiro ano que você escolhia. E aí eu sofria pra caramba com esse primeiro ano, com desenho 1, desenho 2, rapaz. Foi difícil. Não, mecânica não vai ser. Aí eu optei por elétrica. Mas aí, lá também tinha os laboratórios, aulas de laboratório. Sim. Muito tem gente que vibra com o laboratório lá, de fazer uma como chama? Uma experiência lá. Sim. Eu nunca me chamou a atenção. Então, talvez por aí que, de repente, essa parte mais técnica de programação, então de alguma experiência, de meter, sabe,
consertar lá. Assim, nunca me... E aí, por coincidência, já me levou já para no caso da Rock, quando eu entrei, né, para vendas, né? E aí, cara, eu gostava lá, quando eu entrei, já era formado, era recém-formado, eu via aqueles caras de vendas com paletó, gravata, impressionante. ainda na época o pager, antes, porque Sim, o celular veio... Isso, o celular veio em 96, 97, e depois a Rock deu o celular lá, o StarTAC, né? E aí eu vi os caras lá, falei, puxa, os caras bem vestidos, de gravata, paletó, com carro da empresa. Aí eu falei, puxa, eu quero ser isso aí. Eu quero trabalhar nessa área de vendas, né? Depois, mal eu sabia que, ok, essa parte boa, essa parte ruim, pressão por meta, por resultado. Então, assim, na verdade, as coisas foram levando, assim, sabe, o Silvio, para esse caminho, né, das vendas, mas eu nunca tinha pensado, né, em trabalhar ou com vendas, ou com, sei lá, produção, ou com logística, foi acontecendo. Sim, natural. E assim, né, eu percebi na sua carreira, né, Rodrigo, que teve a outra passagem que eu também acho difícil, pelo que eu entendi foi há uns 4, 5 anos, que é você deixar de ser empregado e passar a ser dono da empresa, né? Como que foi isso para você? Porque uma coisa é você vender quando tem uma marca atrás de você, né? Outra coisa é a marca ser você, né? Como é que foi? Por que você decidiu empreender? Como que foi essa passagem? O que você mudou na sua mentalidade em relação a isso? Olha, eu diria que ainda está sendo. Está sendo, sim. A minha última posição, eu fui diretor comercial de uma empresa multinacional da área de automação industrial pneumática, que se chama Norgren. Sim. E aí eu saí no meio da pandemia. Eu saí no final de 2020, em outubro de 2020. Nossa, na pandemia você saiu? Olha só. Porque a minha posição foi extinta na época da empresa. Sim. Houve um corte lá, acabei saindo. E aí, na época, a minha ideia era lá no final de 2020, era voltar como executivo. E aí, você falou do LinkedIn aí, hoje eu tenho quase 61 mil conexões lá no LinkedIn, que eu faço conteúdo quase todos os dias, ou todos os dias. E naquela época eu falei, cara, acho que eu vou pegar o LinkedIn, fora a minha rede de networking, fora meus contatos, eu vou começar a produzir conteúdo no LinkedIn, para que, além do networking, empresas possam ver o que eu estou escrevendo sobre vendas, indústria, e que possa chamar atenção. E aí eu, na época, peguei um mentor que me ajudou como fazer o conteúdo no LinkedIn, com algumas direções, algumas técnicas, e aí comecei a fazer todos os dias. E aí cheguei a ter alguns convites, cheguei a ter 2 convites para voltar, mas aí sempre mirando voltar como executivo. E aí, depois de um ano e pouco, até tendo já alguns convites que eu não aceitei, eu comecei a receber do nada algumas empresas, algumas instituições. Eu até lembro que a Anshan, a Câmara Americana, ela tinha um evento lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eles me convidaram. Foi o primeiro evento que eu tive para fazer uma palestra. Olha só. E aí eu falei, puxa, aí logo depois de uma semana, uma outra empresa da área industrial me pediu para fazer um treinamento de vendas. E eu falei, gente, olha, quer saber? Eu acho que de repente isso pode dar certo, né? Aí eu comecei criei minha marca, o logo lá, Rodrigo Portes, abri a empresa, criei um site, né? E aí comecei a trabalhar nisso aí. Mas eu diria que, eu estou falando que não é fácil, porque a vida inteira, eu acho que eu tive sempre uma cabeça aberta, uma mente aberta, sempre procurei inovar, mas eu sempre fui um CLTista. A vida inteira, foram 25 anos, 24, 25 anos como CLTista, todo dia 15, dia 30, recebendo o salário, carro da empresa, o plano de saúde. Então, eu costumo dizer que às vezes eu ainda estou porque realmente que eu decidi abrir a empresa faz 2 anos, né? 2 anos. Então, como você empreende, você sabe, empreender tem altos e baixos, tem épocas melhores, você trabalha com consultoria, com palestra, tem épocas que você vende mais palestras, mais consultoria. Então, é saber como trabalhar isso. Graças a Deus, eu tenho uma esposa que me ajuda, me ajuda, inclusive, em todos os sentidos, né? Mentalmente, claro, financeiramente, uma parceira mesmo. A gente também, para empreender, a gente sempre procurou ter uma vida equilibrada financeiramente. Não, é verdade, é necessário. Tem que ter as suas reservas também, né? Não ter dívidas, né?
Mas eu diria assim, que ainda estamos sempre buscando aí caminhos para poder crescer mais, né? Evoluir. Sim. Costumo dizer, não sei se eu... Nunca digo nunca, né? Se eu voltaria para ser executivo, não sei. Uhum. Nunca fecho as portas, mas eu acho difícil, né? Sim. Aprender, começa a ver o bichinho do empreendedorismo, né, na veia, né? É verdade. Olha, eu estou nisso há 30 anos já, né? Eu penso assim, eu acho que muitas vezes, principalmente nos meios de comunicação, né, quem acaba dando conselhos, né, para as pessoas é o bilionário, né? Então o cara fala, não, passei por altos e baixos e tal. Bom, você sendo bilionário é um pouco mais fácil, né? Mas eu acho que uma pessoa como você, como eu, assim, te fala, olha, não é tão simples assim quanto o pessoal dá a entender, né? Mas assim, se você tem uma veia de vendas, já é meio caminho andado, porque o maior problema que eu vejo, por exemplo, na minha área, que é coach executivo, mentoria, é que muitas vezes o mentor ou o coach ele não tem a veia de vendedor e ele não sabe fazer um approach numa empresa, ele tem uma ideia um pouco ingênua, né, de que qualquer coisa que ele escrever vai vender, enfim, uma série de questões aí que não vem ao caso, mas que você precisa, acima de tudo, gostar do processo de vendas para realmente ouvir o cliente, entender o que ele precisa e fazer a venda acontecer como deve. Mas eu também concordo com você que conforme os anos passam, fica cada vez mais difícil de você querer voltar a ser CLT. E depois de um tempo também, eu acabei estudando muito sobre investimentos e, enfim, aí você acaba indo para um outro lado totalmente diferente e você percebe realmente que tudo que você faz, tendo uma vida equilibrada, como você bem mencionou, você acaba tendo condições de começar a investir, isso também te dá um colchão, que mesmo quando você tem esses baixos, essas situações um pouco mais delicadas na sua área, dá tempo de você consertar e continuar voando. Então, eu achei uma coisa muito sensata de você fazer. E outra coisa que você mencionou, que eu também recomendo, você tem que saber escolher bem a sua esposa. Nossa! Sim, tem que ser uma pessoa que te apoia, que também entende o que você... as escolhas que você faz e que consegue te dar um suporte nesses momentos mesmo. Aliás, eu tive um almoço hoje com um executivo que eu treinei em 2004, faz muito tempo já, e ele se aposentou agora, pretendo trazê-lo aqui, espero, para mostrar para as pessoas como que é um executivo que se aposentou, está com 60 anos, e ele fez as contas de quanto que ele já tinha de reservas e investimentos, ele falou, olha, eu consigo viver com esse padrão de vida até 93 anos. Então ele falou, não, parei, e a esposa dele não parou ainda, porque ela está numa posição muito boa em uma empresa, falou, pô, mas agora que eu estou aqui como CEO e tal, eu não vou querer parar. E ele está curtindo pra caramba a vida, justamente por conta desse equilíbrio, de saber colocar as coisas em ordem e tudo mais. Então, acho que você ser sensato é a coisa mais importante para quem está empreendendo. E, Rodrigo, eu percebi na sua carreira, você foi líder de pessoas também nas empresas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, como que você começou quando que você começou a liderar pessoas? Você lembra? Sim, claro. Comecei em 2003, como te falei, lá na Siemens. Na Siemens, então, entendi. Eu tinha eu saí da Roca, eu fui para a Siemens, e depois de um ano e meio, 2 anos, eu tive um convite lá do diretor na época da Siemens, o senhor Paulo Barreto, para assumir uma posição. A Siemens era, na época, ainda né, mas era muito grande, tinham várias regionais de vendas, e cada regional de vendas parecia uma empresa, né? Assim, é enorme, né? Enorme. E aí eu fui para a Regional São Paulo para assumir a área do canal de vendas de fabricantes de máquinas e fabricantes de painéis elétricos. Sim. E aí eu tive essa oportunidade e eu comecei foi na raça mesmo, né? Eu tive alguns treinamentos que eu te falei. Sim, claro. Mas sempre também eu sempre quis, né, ser, né, gestor, né? Eu gosto. Que legal. Sempre gostei, sempre me via como gestor, como líder de pessoas, ajudando, passando conhecimento, influenciando. Sim. E aí foi lá, eu comecei como essa posição de gerente de vendas na Regional São Paulo de um canal específico. Depois eu fui galgando gerente nacional de vendas, diretor comercial, Brasil, América Latina, né, até enfim, me tornei diretor comercial de algumas empresas, aí usando tanto vendas como marketing também. Tive a chance de liderar não só times comerciais, né, como um todo, não só times de vendas, mas também gerentes de produto, gerentes de marketing. Enfim, foi uma experiência muito legal, que é você poder
o líder é aquele que serve as pessoas, né? Tem muita questão do ego, aí você tem muita responsabilidade, porque você tem que fazer as coisas, tem que influenciar, tem que mostrar primeiro qual que é a estratégia da empresa, para onde nós estamos indo, por que nós estamos indo, e aí qual que é a parte de cada um do time naquela estratégia, né? O que se espera? Eu sempre falo isso para as pessoas, olha, você tem que falar claramente o que você espera do seu liderado, que ele não pode ter, e constantemente liderar pelo exemplo, dar feedbacks, né? Não pode ser só o feedback naquele momento tem essas empresas multinacionais, tem aquele processo de feedback formal, né? Onde você faz sessões, né? Uma no começo do ano para falar as metas, depois no meio do ano, depois no fim do... Não, ok, tem o formal, mas é importante você estar sempre... se um dia, amanhã ou depois, você tiver que desligar alguém, não pode ser uma surpresa para a pessoa. Certo, claro, evidente. Então, agora, recentemente, depois de muitos anos, encontrei um rapaz aí, num evento que eu fui palestrar aí, que eu tive que desligar. Inclusive, foi na última empresa que eu trabalhei. E o cara veio, ele foi desligado, né, na época, enfim, precisou ocorrer o desligamento, mas ele veio super feliz em me reencontrar, em conversar comigo. Sim. Não ficou nenhum tipo de receita. Então, esse é o tipo de liderança, né, que você tem que ter, né, transparente, direta, dando voz aos seus liderados, liderando pelo exemplo, né, e que nada possa ser uma surpresa, né, para eles. Concordo. E você tem algum líder de referência? Como é o seu jeito de liderar, Rodrigo? Olha, você fala assim, um líder da minha carreira? Um líder da sua carreira ou mesmo um líder histórico que você admira? Olha, na carreira tive alguns líderes, grandes líderes, muito do Raul, que foi um VP da Siemens, Raul Melo Freitas, um cara extremamente educado, muito inteligente, sabe, que dava muita abertura para a gente. Depois tive o Luiz Carlos também, que era também da Siemens, foi diretor lá, que também é um cara eu sempre gostei desses caras que dão o diálogo, o líder que, sabe, que te dá também autonomia, aquela autonomia com responsabilidade, que sabe, que deixa... Eu não curti muito assim essa questão de... Eu não, né? Mas que no geral aquele cara que faz micromanagement, te dá autonomia. Então eu lembro com muito carinho desses dois aí que tinham essa questão. Eu acho que sempre pessoas humildes que tinham humildade de saber que eram falíveis, saber que não conheciam tudo de vendas. Então o Raul, ele era VP lá da Siemens como um todo, e ele falou, poxa, não, você é o cara de vendas, eu aprendo vendas com você. Né? Sim. E o cara tinha uma posição, e ele tratava todo mundo de forma igual, assim, sabe, desde o cargo, desde o estagiário até o CEO, sempre com respeito, sempre com muita humildade. Então, são coisas que eu sempre procurei trazer, o mesmo respeito que eu sempre tive pelos meus chefes, ter pelos liderados. Sim, então, a gente cobra, é importante cobrar, mas sempre com respeito, com profissionalismo, e esses caras tinham isso. E acho que faz toda a diferença, né? Porque realmente quando você faz as coisas, como você falou na pergunta anterior, com transparência e com respeito, até mesmo quando você faz um desligamento, a pessoa não vai ficar com uma má impressão sua na história dela. Não, foi justo, realmente, algo que deveria ter acontecido. Isso é muito importante para a carreira de um líder. Exatamente. Achei legal, porque esse rapaz aí que eu desliguei aí, infelizmente, mas ele... Até nós falamos sobre isso, né? Ele realmente não foi para ele uma surpresa, né? Enfim, aconteceu lá, e acho que o papel do líder é esse, a transparência, sabe, jogar aberto, a humildade, saber que não que é falível também. Sim. Eu acho que são alguns pontos que eu super respeito aí nesses líderes que eu tive como exemplo. Eu queria falar um pouquinho sobre a Rodrigo Portes, mas consultoria, né? Você falou muito sobre indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? O que faz exatamente a Rodrigo Portes Consultoria? Vamos lá. Primeiro, falar sobre a indústria 4.0. Por que chama 4.0? Porque ela é a quarta revolução industrial. O mundo teve 3 revoluções industriais, né? O primeiro começou lá no fim do século XVIII, lá na Inglaterra, né? Foi a mecanização do trabalho, os camponeses faziam, os tecelões lá faziam as máquinas, e aí com a máquina a vapor, né? Com o advento da máquina a vapor veio a primeira revolução industrial. Depois
no século, lá nos anos 1900, início do século XX, né? Sim. Tivemos a produção em massa, tivemos o petróleo, a eletricidade como fonte de energia, e aí veio a segunda Revolução Industrial, né? Que foi esses marcos. Depois, após a Segunda Guerra Mundial, tivemos a terceira Revolução Industrial, que veio com a informática, a automação industrial, até chegar na quarta Revolução Industrial, que é o que nós vivemos hoje, que é a indústria 4.0, que começou em 2011 na Alemanha, na feira de Hannover. Eu estava lá, inclusive, na época. É mesmo? Quando surgiu pela primeira vez o termo indústria 4.0, que é a transformação digital das manufaturas, né? Isso aí surgiu na Alemanha porque a Alemanha, o governo alemão, a academia, algumas indústrias queriam retomar o protagonismo da indústria alemã frente aí aos asiáticos, principalmente. E aí veio a questão aí E aí você tem as tecnologias habilitadoras, né? Como o IoT, né? O IoT, os gêmeos digitais, impressão 3D, a robótica, o cloud, Big Data, né? Realidade aumentada, virtual, enfim, conectividade, simulação, né? E agora também muito forte a IA, metaverso industrial, enfim. Então essa é a quarta revolução industrial. E aí o Rodrigo Portes, Mentoria e Consultoria, eu criei essa empresa para... hoje eu faço palestras. Tem dois focos, né? O principal, o carro-chefe, são as vendas, porque eu trabalhei muitos anos com vendas industriais, não só como engenheiro, mas como gestor. E aí, o Silvio, eu percebi, naquele sabático que eu tirei, que as vendas mudaram. A forma de vender mudou. Então, se antes você tinha uma forma tradicional, que era você está sempre lá fazendo aquelas mesmas coisas, com a tecnologia, com a indústria 4.0, depois turbinada pela pandemia, né, que fez a gente mudar, eu vi que a forma de vender mudou. Aquilo que se fazia antigamente, em vendas, muitas vezes não funciona mais. Ainda que a minha área, o meu setor industrial seja mais conservador, tem um pouco, né, mas também está mudando. Por quê? Por causa que hoje existem uma nova geração vindo aí. Nós temos lá os baby boomers, geração X, a geração dos nativos. Eu sou geração X, né? Nós somos geração X. Vamos. Verdade. 71, né? E tem a geração dos nativos digitais, que estão assumindo posições aí de tomadores de decisão. E esses caras vêm os milênios, né? Eles vêm com uma outra cabeça. Eles são mais céticos em relação a vendedores, são caras mais digitais, que preferem mais o digital. E também, com a pandemia, a gente percebeu que é possível fazer outro tipo de venda. Mesmo outras gerações perceberam que, olha, em vez de você fazer a visita, a gente pode fazer um call, como aqui nós estamos fazendo. E veio uma série de processos, de tecnologias, como máquina de vendas, formações de times de vendas diferentes, como pré-vendas, como SDR, escalabilidade, com softwares, né, o SaaS, enfim, uma série de tendências, as redes sociais, o social selling, para você gerar conteúdo e atrair clientes. Então, eu faço palestras para grandes empresas sobre trazendo, né, as novas tendências, processos e tecnologias, e como é que o vendedor 4.0, como é que o profissional de vendas, o líder, tem que se adaptar a essas mudanças, que competências que ele tem que ter para adquirir, para ele se tornar um vendedor moderno, profissional, moderno e atualizado na era digital. Então, falo sobre palestras, treinamentos de vendas, dou mentorias também sobre vendas para startups. Eu gosto muito das startups. Especialmente as Inditex. E eu também criei uma palestra que se chama, fora as vendas, né, Desmistificando a Indústria 4.0. Então, essa palestra eu levo para várias partes do Brasil, para instituições, para empresas, falando que a indústria 4.0, que ela não é um bicho de 7 cabeças e que ela é acessível para todas as empresas. Por que isso, Silvio? Porque, apesar de a gente falar muito sobre a indústria 4.0, a grande maioria das empresas, especialmente as pequenas médias empresas, ainda não estão lá. Muitas desconhecem as tecnologias, o termo, têm receio de usar, por vários fatores, né? O principal, eu diria, que é a questão
cultural. Né? É verdade, é verdade. E eu levo lá mostrando que ela o que é isso aí, como é que você implementa, quais são as tecnologias, de onde veio, passo a passo para você implementar. Levo essa palestra para as empresas para realmente mostrar que a indústria 4.0 não é um bicho de cabeça. Então, resumo da ópera, dou palestras, treinamentos, mentorias e também virei também, como eu tenho bastante seguidores no LinkedIn lá falando sobre isso, me tornei até embaixador de marca. É mesmo? Tem uma empresa multinacional, que é a IFM, que é uma empresa alemã, multinacional no setor de automação, super conhecida mundialmente, e eles me fizeram um convite no ano passado para ser embaixador de marca. Então, a gente produz conteúdo, estamos fazendo um podcast lá, criamos o IFM Cast, já fui na AgriShow com eles, na FISPAL, agora eu vou em Minas Gerais, lá na feira da Expo Zibran. Sim. E aí eu trabalho também com essa parte que eu faço muito conteúdo, né, no LinkedIn, né? Então, todo dia eu escrevo posts, artigos. Então, tudo isso faz mexer esse setor aí. Não, muito interessante. Enquanto você falava, quando você falou, puxa, a indústria 4.0, até virei aqui de lado, porque eu tenho um livro, você vê como esse assunto é importante, né? O próprio Klaus Schwab, ele tem um livro que se chama A Quarta Revolução Industrial, né? Que é esse livro aqui, né? Então, exatamente. Assim, por mais, como é que eu vou dizer assim, polêmico ou controverso sejam as ideias dele, eu recomendo, todo mundo precisa ler esse livro aqui para saber o que está por trás de tudo isso que o Rodrigo está falando, né? Inclusive, só para dizer que a gente não está aqui, ó. Aí, ó. É isso aí, ó. Olha, pessoal, foi sem combinar, viu? Não foi combinado, não. Foi sem combinar. Isso aqui é um livro já um pouco, deve ter uns 5, 6 anos, né? Sim. Mas é super, para quem não conhece, é a Bíblia, né, da indústria 4.0. É super interessante, super recomendo também, do Klaus Schwab. Vou deixar um link aqui. Boa. O Klaus Schwab, ele é o cara do Fórum Econômico Mundial, né? Ele criou o Fórum. Ele é o presidente, né? Ele estava doente, eu não sei se ele se recuperou, eu acho que ele tinha sido afastado, mas eu não sei como é que ele está agora, eu não acompanhei mais. Não eu estava com 80 anos, aí eu li alguma notícia falando que não era mais ele agora, mas hoje ou ontem eu li alguma coisa dele fazendo algumas apresentações e eu fiquei um pouco confuso, preciso me atualizar como é que está a situação dele, mas então você fala exatamente sobre isso. Então, quais empresas que podem se beneficiar de contratar o seu trabalho, Rodrigo? Dá um exemplo. Assim, empresas do setor industrial, né? Em geral. Pequenas, médias, grandes empresas. Você atende todas as camadas. Todas, inclusive no site lá, rodrigoportes.com.br, que é um site e blog. Vou deixar um link aqui. Tá, muito obrigado. Todos os artigos que eu produzo semanalmente, eu faço posts são mais curtos, e tem os artigos que são maiores. Sim. E aí os artigos, todos eles que eu publico na minha newsletter lá do LinkedIn, Vendas B2B e Indústria 4.0, eles vão para o blog. E lá no site blog tem até as empresas com quem eu já trabalhei, com quem eu já fiz palestras, treinamentos. Legal. Então eu diria que são... até você me perguntou em off, antes de começar, não é B2B, indústria. Não, é B2B. Posso trabalhar com B2B geral, né? Mas eu procurei focar mais no industrial. Por quê? Porque é minha praia, né? Eu trabalhei em muitas empresas do setor industrial e conheço bastante bem aí o industrial, esses setores que eu trabalhei. E aí eu procurei me especializar e focar no... Claro que se eu receber um convite para falar B2B numa área de tecnologia, numa fintech... Sim, claro. Vou fazer, mas eu diria que é mais no setor industrial, máquinas, equipamentos, empresa do setor automotivo, óleo e gás, químico, petroquímico, automação industrial, no geral. Legal. E me diz uma coisa, Rodrigo, falando sobre vendas B2B, cita 2 competências que você acha que são essenciais para um executivo de vendas na área industrial. Olha, vou trazer algumas, se você me permite, porque com certeza, hoje a gente fala, quando eu falo muito do profissional de vendas 4.0, fazendo alusão à indústria 4.0, eu falo do vendedor 4.0. E aí nós temos as chamadas hard skills e as soft skills. Certo. Né? São as competências comportamentais, as soft skills, e as competências técnicas, que são as hard skills. Sim. Começando pelas soft skills, eu diria que assim, a criatividade é super importante, não ser mais do mesmo.
Então, criatividade na abordagem, a criatividade ao se comunicar com o cliente. Por que isso, Silvio? Com a era digital, com a transformação digital, os clientes mudaram. Eu falei para você, né, que nós temos aí os milênios e tal, e hoje em dia nós temos muita informação na internet, né? Então, o poder mudou de mãos. Se antes o poder estava concentrado nas mãos das empresas, dos vendedores, só eles detinham a informação, hoje não. Hoje o poder está totalmente nas mãos dos clientes. Então, mesmo nós, como consumidores, quando a gente vai fazer uma compra de um produto, até de um veículo, um bem, bem mais... A gente pesquisa muito antes na internet, fala com amigos, com família. Então, e na área industrial não é diferente, no B2B. Então, quando um cliente vai falar com um vendedor, ele já percorreu 70% da jornada de compra. Então, ele quer chegar no vendedor, não quer ouvir o óbvio. Ele quer alguém que agregue. Né? Então, ele tem que ter essa questão da abordagem, ser criativo, ser consultivo, ser um cara que não vai empurrar para o cliente aquilo que o cliente não precisa, porque o cliente não vai aceitar mais isso. Né? Então, essa questão da criatividade, da inovação, atuar como um consultor e mais, ser um cara transparente, isso sempre, né? Já deveria ser como o vendedor tem aquela pecha de ser malandro, de querer empurrar produto que o cliente não precisa, mas agora mais ainda a questão da ética, da transparência, né? Porque é super importante. Você não vai querer fazer só uma venda, você vai querer ter um relacionamento com esse cliente. Então, isso. É uma relação de longo prazo. E aí, essas são as competências, as soft skills, comportamentais. Em termos de competências técnicas, dominar as ferramentas. Hoje você tem várias ferramentas de automação. A gente usa muito a inteligência artificial, dados. Não dá para tomar decisão mais só com base na intuição, né? Então, hoje, cada vez mais, as empresas e os gestores, e vendas não é diferente, são drivados por dados. Então, essa questão de dominar ferramentas para você fazer prospecção de clientes, dominar como fazer uma venda no social selling, como você faz um conteúdo no LinkedIn. Sim. Importante para o cliente, para aquele seu cliente-alvo. Aí você vai ter o chamado a venda social selling, né? E vai atrair aquele cliente, né? Fazer o inbound sales. Então, eu acho que aí são alguns... Conhecer profundamente as novidades do seu setor de atuação, né, da sua organização, e também, se você atende clientes uma área específica, por exemplo, estudar, né, quais são as dores, realmente o que está impactando, né, aquele mercado. Eu atendo a área do óleo e gás. O que está acontecendo no óleo e gás? O que está acontecendo na mineração? O que acontece? Sim, claro. Então, essas competências aí, tanto as hard skills quanto as soft skills, são importantes. E, no fim das contas, né, o que vende mesmo é você ter essa... Apesar de ser o B2B, business to business, né, sempre tem a ver com uma questão humana, com relacionamento, com rapport. A gente sempre tem um ser humano, né, do outro lado. Então, sempre o contato é com... Então, entender né, como é que é esse ser humano, conhecer a pessoa, dominar as ferramentas, mas ter esse toque humano que é super importante. E não tenha dúvida, isso que você está falando é super importante, porque, principalmente em setores que às vezes a diferenciação não é tão grande, o seu contato, o seu relacionamento é fundamental para fechar a venda. Eu lembro que quando eu estava na área de computação, as diferenças que existiam entre as diversas marcas não chegavam a ser decisivas. O que era decisivo era o executivo de vendas, que era visto pelo cliente como um solucionador de problemas. Então, ele queria comprar do Rodrigo. Por quê? Porque o Rodrigo, se eu ligar para ele, ele resolve o meu problema. E isso, às vezes, as pessoas não entendem, porque elas acham que só colocando um monte de features no equipamento e tal vai resolver a questão, e não é isso. Você precisa do elemento humano, principalmente um bom executivo de vendas, que consiga resolver as questões que aparecem, com certeza, no trato com o cliente, né? E você falou um pouquinho sobre tecnologia. Eu queria saber um pouquinho desse sentido, como que está a tecnologia quando a gente fala sobre vendas industriais, e especificamente a inteligência artificial? O que a gente deve esperar para o futuro do uso de tecnologia nas vendas industriais? Olha, cada vez mais, né, costumo dizer o seguinte, que vendas, pessoal, eu também achava que vendas era dom. Ele tem dom. Parece. Cada vez mais, Silvio, com a questão aí
das tecnologias, vendas é uma ciência. E é uma ciência, é uma disciplina que pode ser aprendida por qualquer um, sabe? Então, assim, a gente vê aí cada vez mais o uso de Big Data, Analytics, BI e a IA, né? Então, a IA, acho que, até falo na minha palestra, tem uma projeção de crescer aí mais de 140% nos próximos 2 anos o uso de IA nas áreas de vendas. Nossa. De que forma, né, você vai utilizar isso aí? Primeiro você tem a questão da automação das vendas. Hoje, estudos mostram que 64% do tempo do vendedor é com tarefas burocráticas, com tarefas administrativas. 64%? Ele passa só 36% do tempo dele vendendo. Nossa. Visitando o cliente, ou então fazendo tarefas ligadas a vendas, calls, porque boa parte do tempo dele ele está com tarefas administrativas, repetitivas, que não estão ligadas à venda. E a IA, por exemplo, ela vem justamente para ajudar o vendedor a se concentrar mais nessas tarefas estratégicas, Sim, tarefas ligadas ao cliente, e essas tarefas repetitivas, cada vez mais, vão ser usadas, né, vão ser feitas pela máquina, pela IA. Né? Então, um outro ponto também importante que eu vejo como uso da IA, além dessa questão da eficiência, né, dos processos de vendas, tem a ver também com a personalização da sua oferta para um cliente. Sei. Então, você vai entender, existe hoje várias ferramentas que ajudam você entender em que parte daquele funil, em que parte do funil de vendas está aquele cliente. Né? Tem softwares aí, ferramentas digitais, plataformas que dão até um lead scoring, né? Para saber qual a pontuação, qual aquele cliente que tem mais chance de comprar de você. Sim. Dependendo daquela situação, se você tem que ofertar para ele um tipo de conteúdo específico, um e-book, ou fazer uma proposta, aí depende da parte, né? E aí, muitas vezes também, por esse conhecimento, né, coletando dados, todos nós deixamos aí rastros digitais, né? Então, usando as ferramentas, conhecendo melhor o cliente, até melhor do que ele mesmo, oferecer soluções que até ele não pensava. Você falou aí da questão do commodity, produtos parecidos, e realmente se diferencia quem tem essas ferramentas e consegue oferecer para o cliente algo que ele nem tinha pensado, né? Que ele poderia utilizar. Então, eu vejo essa questão. E, claro, a gente vê aí a questão da IA generativa, né? Que surgiu no final de 22, o ChatGPT. Sim. É uma ferramenta aí que, quanto mais você fala com ela, mais ela aprende, quanto mais você... É verdade, é muito interessante. Isso aí para vendas também é super importante, para você fazer um conteúdo, fazer um code e-mail, tratar uma objeção. Então, eu vejo esses vários aspectos aí, em processos, em ferramentas, e na questão da IA generativa, né? E o ChatGPT é só a ponta do iceberg, né? Porque é verdade. É só o mais famoso, porque nós temos vários outros tipos de IA aí que já estão sendo utilizados, né? Então, no fim do dia, vai sempre existir o vendedor, porque como nós falamos aí das competências comportamentais, né? Criatividade, empatia, inovação, a máquina não faz isso. Então, o vendedor nunca vai deixar de existir. Vai deixar de existir aquele vendedor que não se atualizou, que não entendeu o movimento e que não está se preparando para esse futuro. É verdade. Inclusive, Rodrigo, quando eu comecei a ouvir a expressão transformação digital nas empresas, como eu vim da área de tecnologia, eu não entendi o que isso significava, porque na minha cabeça eu não imaginava que ainda existissem profissionais e mesmo executivos que não usavam a tecnologia. E há 2 anos eu fiz um trabalho com a CEO de uma empresa e um diretor de marketing de uma empresa, e você vê, uma subsidiária, né, inclusive de uma empresa alemã aqui no Brasil, e eles me falavam que o gestor que fazia o controle de estoque, a logística e tal, ele não usava o Excel, por exemplo. Ele tinha um auxiliar que fazia as planilhas para ele, montava tudo, porque ele era um cara já com uma certa idade e não tinha o hábito, não aprendeu.
eu falei assim, em 2022, uma pessoa que ainda não usa. E aí, eu conversando com amigos que eu ainda tenho na área de TI, eu descobri que, de fato, ainda tem muita gente que não usa a tecnologia. Então, para mim, eu fico muito impressionado de imaginar que nós estamos em um mundo falando sobre Big Data, inteligência artificial generativa e tudo mais, e ainda você tem pessoas que ainda não dominam as ferramentas básicas de tecnologia. Então, tem um trabalho grande pela frente aí para que tudo isso seja introjetado, vamos dizer assim, dentro das empresas. Né? Eu costumo dizer que para nós, né, consultores, palestrantes, mentores, é um oceano azul, né? É um oceano azul. Tem que realmente... Não, e é uma coisa de propósito, né? Acho que tem que realmente... Eu acho que com isso, né, Silvio, a gente vai... Eu tenho um lema que eu sempre uso nos alguns posts, vamos digitalizar as indústrias e vamos profissionalizar as áreas de vendas, né? Então, você imagina só quantas... Eu falei aí, a grande maioria das empresas são pequenas e médias, muito maior do que emprega muito mais pessoas do que e tem muito mais pequenas vezes do que as grandes, né? E mesmo assim nas grandes você tem gente que não usa ainda e que não sabe como trabalhar com as ferramentas. Então acho que é uma oportunidade que eu vejo aí para a gente poder levar essa informação, né? Essa formação e essa informação para essas pessoas, tanto do chão de fábrica com a indústria 4.0, como para vendas, né, com essa questão da transformação digital das vendas também. E você sabe que eu descobri uma coisa interessante do problema das novas gerações com a tecnologia, que a gente imagina que as novas gerações vão chegar nas empresas e vão arrasar com o uso de tecnologia. Só que a gente se esquece que as empresas hoje, ainda o meio de comunicação é o e-mail, se usa planilhas Excel, Word e tal. E o jovem, ele usa o TikTok, ele usa o Instagram, ele não sabe usar o e-mail, ele não gosta daquilo, ele não entende porque tem que ser daquele jeito. Então, as empresas sofrem também, mesmo com o pessoal mais novo, que não está acostumado a usar um notebook, por exemplo, ou um desktop, ele está acostumado a usar a tecnologia apenas no celular. Então, é interessante. Então, tem razão. Tem que saber lidar com essas gerações, né, com todos os mais antigos, né, e os mais novos, que têm outros tipos de pensamento, de atitude, de expectativa. Exatamente. E, Rodrigo, para a gente ir para o final aqui do nosso podcast, que eu achei interessantíssimo, sua trajetória, o que você faz, todos os momentos aí que você passou. Se um profissional jovem hoje que está ouvindo você falar no podcast, quiser ter uma trajetória parecida com a sua, qual é a sua recomendação para essa pessoa? Olha, muito obrigado os elogios aí, os feedbacks. Eu acho assim que tem que primeiro fazer o que gosta, né? Tem que ter identificar o que é. Eu costumo dizer que tem que ter paixão pelo que faz, pelo que gosta, paixão pelo que faz, gostar do que faz. Eu tenho paixão por vendas, tenho paixão por automação, tenho paixão pela tecnologia, indústria 4.0. Como falei para você, sempre quis me tornar líder, né? E aí você, hoje em dia, cada vez mais. Então, primeiro o propósito, a paixão. Depois, você continuamente estar sempre estudando, se atualizando. Hoje, nós cada vez mais, se já era importante no passado, hoje em dia, as coisas mudam muito rapidamente. Então, eu diria que acabou o comodismo, né? O comodismo para nós, profissionais, e para as empresas. Então, é o lifelong learning mesmo, o reskilling, você está constantemente estudando e buscando capacitação. Se você puder ter também bons mentores, eu tive também na minha carreira muito bom mesmo. Que deram oportunidades, que me mostraram o caminho, que acreditaram em mim. Eu acho que isso é importante também. Então, paixão, ter um propósito, né? Fazer aquilo que gosta, ter aí estudo contínuo, está constantemente se atualizando, mais ainda do que nunca hoje em dia, e buscar referências, ter mentores, né? E sempre tudo com planejamento, com muito esforço, dedicação. Eu acho que aqui, como diz aquela frase, né, do Thomas Edison, né? O sucesso ele é 10% inspiração e 90% transpiração. Então, eu costumo dizer, é isso mesmo. Então, é você ter a questão aí da resiliência, da disciplina, do comprometimento, né? A ética, sempre respeitar a todos, né? E aí eu acho que você tem um caminho para trilhar e ter sucesso.
Eu concordo com você, e reforçando até o que você disse, eu lembro que era para eu ser engenheiro, viu, Rodrigo? Depois que eu fiz o curso técnico, eu ia prestar engenharia, mas o meu mentor, na primeira empresa que eu trabalhei, que chamava-se Altel Telecomunicações, o meu mentor, inclusive, ele era um argentino, Carlos Alberto Mendes, um senhor já muito inteligente, e quando eu disse para ele que eu ia fazer engenharia, ele falou assim, mas você tecnicamente é muito bom, por que você vai fazer engenharia? Eu falei, acho que é o caminho natural, você é técnico e depois engenheiro. Ele falou, olha, eu vou te recomendar você fazer análise de sistemas. E à época não havia cursos somente de análise de sistemas, você tinha que ser, ou você fazia física, ou você fazia administração com ênfase em análise. E eu já tinha estudado muita física, enfim, devido a um curso que eu fiz de matemática com o professor Agnaldo Prandini Riccieri. Eu falei, eu vou fazer administração com ênfase em análise. E como era um curso de administração, o curso tinha cadeira de marketing. E aí eu me apaixonei pelo marketing. Eu falei, pô, isso aqui é sensacional, tudo. Então eu falei, poxa, que interessante, né? Se esse cara não tivesse me falado aquilo ali de, olha, não faz engenharia, faz administração e tal, eu nunca teria nem entrado em contato com esse tipo de tema. E acabou me encantando. E eu, enfim, acabei seguindo a área mais de gestão também. Então, assim, é importante realmente toda essa atualização, mas você ter boas referências, bons mentores que possam te orientar e principalmente perceber quem você é e o que seria o melhor realmente para a sua carreira. Exatamente. Como é bom ter mentores, né, que possam te ajudar aí a você ter um caminho, né, evitar algumas pedras, né, que eles passaram já, né? Então, acho que é super importante. Que legal esse seu relato aí, bacana. Exato. E olha, Rodrigo, sinceramente, finalizando aqui o nosso podcast, acho que muito do que você falou aqui, de como você começou a sua carreira numa escola militar, que te deu disciplina, saber, aquela coisa que é de caráter realmente para o estudo, toda essa sua formação, eu tenho certeza que é uma orientação que vai ser muito válida para todos aqueles que assistirem esse nosso podcast. Então, só posso agradecer a sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado. Imagina, obrigado a você, Silvio, pelo convite. Foi um prazer, uma honra estar aqui com você para ter esse papo tão agradável e tão gostoso sobre venda, sobre indústria 4.0. E parabéns aí pelo seu trabalho de levar conhecimento, de levar informação sobre o nosso trabalho como executivo, né, para o mercado. Acho que é importante sempre trazer esse tipo de conteúdo para um público que é tão importante e às vezes é carente de informações como essa. É verdade. Mais uma vez, obrigado. E obrigado a você também que ficou aqui, até o final aqui do nosso podcast, porque nós falamos sobre um assunto tão interessante que são essas vendas industriais, algo que faz parte também do nosso mundo executivo, que é o propósito aqui nós falarmos sobre esses temas aqui em nosso canal. Então, na próxima quinta-feira, às 19h30, teremos mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e até lá!